Dando continuidade com o nosso curso de conversão termoquímica de biomassa, na aula de hoje vamos conversar sobre a síntese Haber-Bosch, visando a produção da amônia sintética. Tá? É oportuno mencionar um pouco da história e como surge aquela necessidade, né? Como foi que surgiu o processo, né? Conhecendo algumas limitações, né? E também conhecendo a história, né? Já antes da Revolução Industrial, os agricultores já conheciam das vantagens de adubar os terrenos, né? Para diferentes culturas, né? Já nos anos de 1940, um químico alemão, Justus von Liebig, ele percebeu a importância do azoto na fertilização de diferentes terrenos agrícolas, né? É oportuno mencionar que o azoto é conhecido como também o mesmo nitrogênio, tá? É outro nome, outra notação, né? Pelo fato de existir poucos adubos naturais, né? Geralmente eles eram de algumas ilhas do Pacífico, né? Perto de Chile, perto de Peru também, né? Realmente era necessário um processo que pudesse e que permitisse, na verdade, capturar nitrogênio atmosférico e converter esse nitrogênio, né, em um composto que possa ser útil para o processo de fertilização. Pessoal, geralmente, o material que era usado, né, para a fertilização, ele é proveniente das excretas das aves, tá? Em algumas, já vocês veem que tem algumas rochas. Então, aqui, atrás dessas rochas aqui, é formado um mineral, entendeu? Esse é o mineral realmente que era usado para o processo de fabricação, né? Inclusive, Chile, faz muitos anos, realmente, no início do século XX, era a potência na produção de fertilizantes, porque realmente, pela localização, muitas aves do Pacífico moravam perto ali, e então todas essas ilhas aí, esses adubos aí, eram a base, né, a matéria-prima, tá, para a produção de fertilizantes, né? Então, já o amoníaco, né, ou amônia, ele pode ser convertido em ácido nítrico também, né? A gente já vai ver também o processo, outro processo além de Haber-Bosch aqui, rapidamente, né, aproveitando a amônia como matéria-prima, tá? Mas já considerando que a amônia pode ser convertida em ácido nítrico, isso pode também servir como matéria-prima para a produção de explosivos, né? Tais como TNT, nitroglicerina, etc, 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 né? No entanto, já era muito conhecido que o nitrogênio correspondia a grande, tipo assim, a maior quantidade de nitrogênio estava associada à atmosfera terrestre. A química inorgânica, nos anos de 1850, ainda não tinha um processo estabelecido para captar o nitrogênio, né? Pessoal, essa molécula aqui, já vocês estão vendo, né? É a molécula do nitrogênio molecular, né? Azoto, né? Então, já vocês estão vendo que é um laço triplo, né? Então, é muito forte mesmo. Quebrar essa molécula aqui, para vocês conseguirem que essa molécula aqui reaja com outro composto químico, é muito complexo, pessoal. Então, tipo assim, já nessa época, depois da Revolução Industrial, era conhecido que o nitrogênio podia servir para fertilizar, mas não conhecia um processo industrial. A nível industrial não existia nada, né? Então, já em 1909, um químico alemão, Fritz Haber, ele conseguiu fixar nitrogênio molecular atmosférico, né? Ou seja, separado do ar. Já a gente conversou ao longo do curso
dessa associação, né? Que já a gente sabe que a composição do ar é 79% nitrogênio, 21% de oxigênio, né? Então, ele conseguiu separar esse nitrogênio, né, do ar, e ele conseguiu produzir amônia, né? O processo, além de ser inovador desde o ponto de vista econômico, era muito interessante, tá? Ele, inicialmente, o Haber, no laboratório, ele produzia a amônia ou o amoníaco, né, utilizando diferentes catalisadores, principalmente de ósmio e urânio. O ósmio é muito caro, pessoal. Então, é um processo que realmente não era barato, né? No entanto, ele estava trabalhando a nível de laboratório, né? Só que a pressões muito altas, né? Olha a pressão, 175 atmosferas e uma temperatura de 550 graus Celsius, né? Por que essas pressões, pessoal? Pelo que eu falei da fixação, né? Desse enlace aí, do enlace triplo que tem o nitrogênio. Quebrar essa molécula é muito complexa. Além do catalisador, é requerida altas pressões e altas temperaturas, né? Mas, beleza. Aí ocorreu uma sinergia entre a academia e a indústria, né? Porque o Haber, ele trabalhava numa faculdade, ele tinha esse processo já a nível de laboratório, né? No entanto, não é tão fácil controlar a nível de laboratório um reator com essas condições operacionais, né? Foi assim, então, que o diretor da BASF, BASF é uma empresa alemã muito famosa, né, de produtos químicos, eles tiveram muito interesse no processo que estava desenvolvendo o Haber aí no laboratório, e eles enviaram 2 engenheiros, né, para conhecer o processo. Um deles foi Carl Bosch, que é o que a gente está vendo na foto, e outro que era especialista em catálise, que era Aui Mitchawash. Então, já depois que eles conheceram o processo, aí o Bosch, ele recebeu algumas indicações, né, para tentar industrializar o processo de produção da amônia, né? E foi assim que em 1912, pessoal, já foi projetado, né, inclusive construída a primeira planta piloto para a produção de amônia, né, pelo processo Haber-Bosch, tá? É oportuno mencionar, pessoal, que esses 2 cientistas, né, no entanto, ele trabalhava mais na indústria, né, pelas contribuições, por ser um engenheiro metalúrgico, o Haber principalmente pela química, né, e o Bosch pelo fato de construir um reator também e projetar um reator que conseguia resistir essas altas pressões e temperaturas, né? Então, eles juntos, eles conseguiram ganhar o prêmio Nobel, tá? Não lembro qual ano foi que eles ganharam. Então, isso foi uma contribuição muito importante, pessoal. Já estava iniciando o contexto da guerra, a Alemanha, né? Os nazis já estavam sendo bloqueados. Então, já vocês viram que eles já tinham 2 opções. Beleza, a gente pode fabricar o fertilizante para a alimentação da população, mas ao mesmo tempo, pessoal, eles também usavam essa amônia para produzir ácido nítrico, né? E consequentemente, também explosivos, né? Esse aqui, pessoal, é o reator, tá? O primeiro reator piloto, né? Até um monumento, né? Realmente, inicialmente eles já conseguiam produzir 1 tonelada de amônia por dia durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a gente já viu que eles já conseguiram estabelecer um processo, né? Quebrar essa molécula de nitrogênio, misturar com hidrogênio, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais a reação, e produzir amônia, tá? Então, aqui a gente está vendo uma representação bem simples do processo, tá? O que eu falei, são misturados hidrogênio e nitrogênio moleculares, né? Ele reage e é produzido por condensação amônia, né?
Aqui eu usar no reator um catalisador é fundamental, né? Mas, por outro lado, eu acho que é oportuno mencionar que, inicialmente, o foco do processo Haber-Bosch era a produção de fertilizantes, né? Inclusive, hoje, esse é o principal foco, né? Porque tem outros processos, né, para a produção de explosivos, tá? Então, esse processo aqui está focado principalmente nos fertilizantes. No entanto, ele foi explorado durante a Primeira Guerra Mundial, conforme eu falei, faz alguns slides, né, para a produção de explosivos, tá? Pessoal, a gente tem diversos usos para a amônia, tá? A gente já mencionou alguns, explosivos, também medicamentos, combustível para foguetes, ácido nítrico, né? Fertilizantes e por aí vai, né? Então, já falando um pouco do contexto da Guerra Mundial, a produção de munição dos alemães dependia principalmente do nitrato de sódio que era importado do Chile, né? Então, a gente já estava vendo que eles estavam com uma necessidade, né? Era uma necessidade de guerra, evidentemente, né? Isso aí, por causa do bloqueio, né? Eles não estavam conseguindo obter essa matéria-prima, né? E já foi mais industrializado ainda esse processo Haber-Bosch, né? Já não só tinha aquele que a gente viu na nossa slide anterior, esse reator aqui, né? Eles já começaram a fabricar já usinas, né? Plantas com maior capacidade, né? Porque realmente era um processo muito útil para esses dois alvos, né? Da guerra e da alimentação, tá? Pessoal, esse processo que vocês já conhecem, que a gente já mencionou um pouco, na verdade, de combustíveis, na verdade, de produção de explosivos para a guerra através de Haber-Bosch, é através de outro processo, tá? É o processo de Ostwald, tá? Onde ele tomava essa amônia, tá? E através de uma série de reações, porque realmente são várias reações que ocorrem durante o processo Ostwald, ele consegue produzir ácido nítrico, tá? Esse processo foi patentado, inclusive, antes do processo Haber-Bosch, tá? Olha que foi em 1902. Mas ele já conseguia obter resultados interessantes para a produção de ácido nítrico, né? Assim, pessoal, já falando de um contexto bem global, de nossa atualidade, já deixando um pouco aquele contexto da guerra, porque realmente o processo surgiu durante a guerra, né? Um pouquinho antes da guerra, mas foi fortalecido durante a Primeira Guerra Mundial. A gente pode mencionar que hoje, mais de um terço da população mundial é alimentada através de diferentes culturas que utilizaram, né, fertilizantes baseados em amônia, tá? Principalmente, pessoal, esse processo está fundamentado, na verdade, no nitrogênio do ar, né? Não é tão fácil também não separar o nitrogênio do ar, é necessário um processo adicional, tá? Mas que realmente, dado que é um gás inerte, realmente não faz o processo tão perigoso, né? Beleza, a gente tem pressões muito altas, tá? Mas a gente está misturando, né, hidrogênio e um gás inerte, que é o nitrogênio, né? Vamos falar um pouco dos parâmetros da síntese de Haber-Bosch. Aqui a gente está vendo a principal reação, né? A gente tem nitrogênio em fase gasosa, mais 3 mols de hidrogênio em fase gasosa, né? E produz amônia, né? 2 mols de amônia, tá?
é uma reação reversível, tá? Esse aqui é a entalpia de reação, né? É uma reação de natureza exotérmica, por isso o sinal é negativo, né? Geralmente, pessoal, já na atualidade, a gente já viu que tinha alguns catalisadores, né? Já de ósmio, urânio, esses são muito caros, né? Hoje, geralmente, são usados fertilizantes tais como ferrita catalítica, óxido ferroso, zeolitas também, né? Então, isso já pode diminuir um pouco o valor do processo, né? Com relação às condições, a gente já viu que são altas pressões, podem atingir até 200 atmosferas, né? E uma faixa de temperatura entre 400 a 600 graus Celsius, tá? Pessoal, antes de continuar com os parâmetros da síntese Haber-Bosch, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então tá, vamos continuar aqui. A gente, basicamente, essa é uma representação esquemática, né, do processo. Aí a gente está misturando um gás e tal, esse gás aqui, evidentemente, ocorre uma reforma, né? Evidentemente, olha que aqui a gente já tem, aqui são reatores de reforma, a gente daqui a pouco vai ver com maior detalhes como que funciona isso aqui, tá? Porque vamos falar assim, isso basicamente é um gás combustível, né? Pode ser um gás de síntese e tal. Nesse ponto aqui a gente tem nitrogênio, hidrogênio e CO. Aqui ocorre, aqui tem uma catálise, né? Aqui é enviado realmente a outro equipamento, né? Na verdade, um separador, tá? E a gente já aqui tem nossa matéria-prima, né? Nossos reagentes, que são nitrogênio e hidrogênio, né? Eles são aquecidos, são enviados ao reator, né? Aqui já depende das condições operacionais, né? Aqui mostram algumas condições, né? Nessa representação esquemática. E aqui, pessoal, é produzido, como é uma reação reversível, né? A gente já tem amônia, né? Hidrogênio e nitrogênio. O que acontece, pessoal? Que o ponto de ebulição, né, da amônia é maior ao se comparar com esse ponto de ebulição do nitrogênio e hidrogênio, né? Então, como aqui a gente vai obter amoníaco líquido, né, nesse caso, através de uma condensação, né? Aí a gente pode reaproveitar esse nitrogênio e esse hidrogênio, né? Então, mas essa é uma representação esquemática do processo, né? Então, vamos falar das diferentes variáveis, né? Inicialmente, vamos falar das temperaturas. Já falei, a gente já viu na reação, né, pela entalpia de reação, que é um processo exotérmico, né? Ou seja, libera energia, calor. Então, as temperaturas baixas favorecem a produção da amônia. E o incremento da temperatura, né, gera um deslocamento do equilíbrio, né, de acordo com o princípio Le Chatelier, né? Então, a gente viu que se a gente tem maiores temperaturas, o equilíbrio vai tender para os reagentes, né? Então já vocês viram que também não é simplesmente, eu vou chutar uma temperatura alta e tal, não. É um processo que realmente também depende do equilíbrio químico, né? O princípio da Chatelier é fundamental, porque se já vocês usam uma temperatura alta demais, o equilíbrio químico vai tender para os reagentes, e esse não é o objetivo do processo, né? Produzir nitrogênio e hidrogênio, né? Produzir amônia, né? Por outro lado, a redução da temperatura também vai diminuir a velocidade de reação. Então, a gente já tem dois fatores que devem ser considerados. Portanto, considerar temperaturas intermediárias, né? 450 graus Celsius, 500 graus Celsius, né? Não pegar esses limites, né, de 400 e 600 graus Celsius que são recomendados na literatura, tá? Já falando um pouco da pressão, a pressão, quando é alta,
ela também favorece a formação da amônia. Por quê? Porque o processo ocorre através de uma diminuição do volume, né? Já a gente está tendo uma diminuição no número de moléculas. Assim, o incremento da pressão, né, do processo vai aumentar a formação do produto, né? E assim, o processo vai ser viável economicamente, né? Então, altas pressões são importantes. Já vocês viram que são pressões superiores a 175 atmosferas, né, pessoal? Então, é isso. Os catalisadores. Quando Fritz Haber, ele iniciou com o processo Haber-Bosch, ele estava pegando dois tipos de catalisadores, né? Eu já falei isso em alguns slides anteriores, mas era importante mostrar como são. Esse aqui é o ósmio, tá? E aqui também a gente pode observar o urânio, né? Eles são considerados catalisadores de primeira geração, né? Então, é oportuno mencionar também que quando a gente está fornecendo um catalisador, ele favorece a velocidade de reação, né? A gente já falou isso em algumas aulas anteriores, tá? Então, isso também vai permitir que a temperatura diminua um pouco, né? A gente já viu que nosso interesse não é ter processos com temperaturas altas, né? Já na atualidade, a gente já pode considerar como catalisadores convencionais os de segunda geração, tais como óxido ferroso, óxidos de magnésio, alúminas, zeolitas, né? Eles podem promover, né, o aumento da área superficial e são facilitadores da difusão, né, do processo, né? Já é mais transferência de massa, né, pela lei de Fick. Então, hoje em dia, a ferrita catalítica é a mais empregada nos processos Haber-Bosch, né? Vamos falar um pouco das propriedades. Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês estão pensando, nossa, mas a gente já viu que está em diferentes aplicações, até como combustível, né? Pois é, a amônia é formada, né, a temperatura ambiente. Né? É um gás a temperatura ambiente, desculpe. No entanto, ele tem uma ponto de ebulição de menos 33 graus Celsius, né? Porém, quando ele está, né, há um ponto de fusão de menos 77 graus Celsius, né? Nessas condições aqui, né, de menos 77 graus Celsius e na atmosfera, não ocorre a reversibilidade, né? A reação de decomposição em nitrogênio e hidrogênio não vai ocorrer, igual como a gente já viu no estado gasoso, né? Essa reação que a gente viu de hidrogênio mais nitrogênio que está produzindo amônia, né, de forma reversível, só ocorre em fase gasosa, tá? Se a gente obter já em forma líquida, ela não vai ocorrer, né? Então, já dependendo das condições, né, dependendo da possível aplicação da amônia, ela pode estar na forma gasosa, né? Geralmente a temperatura ambiente é gás, né? Mas já quando é muito resfriado, já ele pode ser usado como combustível líquido. Pessoal, tem uma discussão hoje, né, da utilização de amônia, né, como combustível para barcos, né? É uma alternativa, né? Só que realmente, inclusive hoje, o óleo combustível continua sendo viavelmente, tipo falando economicamente, né, mais viável, né? Mas geralmente o foco, né, como uma possível substituição, né, desse combustível fóssil, que é o óleo combustível, né, fuel oil, é a amônia, né? No entanto, não é muito usado, mas realmente tem muitas pesquisas nessa área, né, da utilização da amônia como combustível para barcos, né? Vamos conversar sobre esse processo de Ostwald, né? Aqui, pessoal, a amônia é oxidada, né? A gente já vai fornecer um agente oxidante, né, com um catalisador. A gente tem catalisadores também de diferentes tipos nesse processo, pode ser de cobre, de níquel,
platina também, né? Esse é muito caro. E então, pessoal, basicamente a reação, a qual também é exotérmica, né? Que libera energia, essa é a seguinte, essa é a reação, né? A gente tem 4 mols de amônia, os quais, ao ser misturados com 5 mols de oxigênio, vão produzir 4 mols de óxido nítrico, tá? Mais 6 de água, tá? Mais 6 mols de água. Então, essa é uma das reações, né? Então, já a gente viu que não é só uma reação nesse processo, são várias etapas. Então, já depois, aquele NO que a gente teve, né? Que vimos aqui, que foi obtido aqui, né? Esse óxido nítrico, ele também é misturado com oxigênio e vai produzir dióxido de nitrogênio, né? Também uma reação exotérmica, tá? Esse gás aqui, ele é absorvido pela água, produzindo o ácido nítrico, né? No entanto, ele é obtido aqui em fase aquosa, né? Em forma diluída, né? Enquanto a parte é reduzida novamente em óxido nítrico, tá? Então, esse óxido nítrico, o qual é reciclado, e o ácido é concentrado por destilação. Então, como último passo, muitas vezes, né, se é considerado ar, a gente tem que 4 mols de dióxido de nitrogênio, mais CO2, mais água, eles vão produzir também ácido nítrico, né? Vamos falar um pouco das condições desse processo aqui, tá? A gente tem algumas condições típicas, né? Pressões entre 4 a 10 atmosferas, né? Não são tão altas igual um processo Haber-Bosch, né? Uma temperatura entre 600 e 800 graus Celsius. Aqui as temperaturas são maiores, né, pessoal? No entanto, uma complicação que geralmente ocorre na primeira etapa é a reversão do ácido nítrico, né, para nitrogênio, né? Então, a gente tem essa reação aqui, tá? Essa reação pode ser minimizada, tá, pela redução do tempo de contato através de um catalisador. Essa é uma reação realmente que ocorre quando a gente tem essa parte reversível, né? Quando já o óxido nítrico está reagindo no mesmo processo com a amônia, tá? E volta aqui o nitrogênio molecular, né? Mas se a gente considerar todas essas etapas, né, numa reação global ou geral, a gente tem a seguinte reação, né? 2 mols de amônia mais 4 mols de oxigênio mais água vão produzir 3 mols de vapor mais 2 mols de ácido nítrico, né? Em fase aquosa. Se a gente considerar ar, basicamente é a mesma reação, só que a gente já não está tendo água aqui, né? E essa aqui é a entalpia de reação, né? É um processo exotérmico, tá? Igual Haber-Bosch. Pessoal, isso era uma introdução sobre as propriedades, as condições do processo Haber-Bosch para produzir amônia, como esse processo Haber-Bosch também, além de ser ser fundamental para produzir amônia para fertilizantes, para combustíveis, também pode ser para produzir ácido nítrico, tá? Até agora, alguma dúvida, algum comentário sobre o que a gente apresentou sobre a Haber-Bosch e sobre Oswald? Ninguém? Então tá. Pessoal, vamos falar agora sobre um caso específico. Já vamos imaginar essa sinergia, né, entre a conversão termoquímica, nesse caso de um resíduo de petróleo, tá, borra de petróleo, e a amônia. Pessoal, eu não vou focar aqui no que é a borra de petróleo. Já na aula 2, eu mencionei sobre isso, tá? Na playlist vocês podem dar uma olhada, tem também os artigos que já estão na pasta do Drive, tá? Mas é um resíduo que realmente tem uma taxa de geração alta nas refinarias, tá? Então,
vamos imaginar uma refinaria, né? Aqui essa caixa preta, tá? Vocês estão refinando o petróleo, né? Que foi extraído. Aqui vocês estão produzindo diferentes produtos, né? GLP, gasolina, querosene, óleo combustível, etc, 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 né? Nos diferentes processos da refinaria, pessoal, já falei, nos tanques de destilação, nos tanques dos produtos, inclusive, como óleo combustível, como querosene, é formada a borra, né? Também tem uma borra de vácuo, né? Então, são diferentes tipos de borra que são geradas aí na refinaria, tá? Então, pessoal, já a gente sabendo, através dessa refinação, que é gerada uma borra de petróleo, a gente já tem um resíduo que deve ser tratado, né? Que deve ser gerenciado. Então, aqui a gente vai considerar um sistema de gasificação, né? Não vamos detalhar na gasificação também, não, tá? Porque a gente já conversou sobre 2 aulas sobre isso. A gente já, teoricamente, né? A gente já também na aula passada falou sobre os diferentes tipos de modelos de gasificação, né? Mas, basicamente, a gente vai fornecer esse combustível aqui, o qual vai ser oxidado, né? Através de um agente gasificante, tais como ar, oxigênio, vapor, etc, etc, ou mistura deles, né? E a gente está produzindo um gás combustível, tá? Pessoal, o foco aqui desse exemplo é mostrar, né, fazer ênfase na reforma do gás de síntese, tá? E na síntese da amônia em si, tá? Então, a gente já está usando esse gás de síntese como saiu do processo. Aqui a gente vai fazer uma limpeza e reforma do gás. O gás reformado passa por um separador, onde é obtido o hidrogênio que vai ser usado como combustível, né, ou como reagente no processo Haber-Bosch. Aqui na síntese da amônia, então, pessoal, a gente tem ar atmosférico, faz uma separação do hidrogênio, né? A gente separa aqui por membrana, o oxigênio vai para outra corrente que pode ser aproveitada, né? Aqui temos um processo de compressão, depois um resfriamento da mistura, o reator de amônia, tá? E a separação, né? Aqui tem um processo de separação também, né? E obtive finalmente o produto desejado, né, pessoal? Que já vocês viram que tem diferentes aplicações. Então, vamos mencionar um pouco essa primeira parte aqui, né? Esse primeiro bloco, e depois a gente foca no segundo, tá? Que é a síntese. Até aqui, pessoal, com relação aqui a esse layout, alguém tem alguma dúvida? Esse aqui, meio que já, esse aqui a gente já falou muito, né? E agora a gente vai focar mais nesses dois aqui, tá? Não sei se alguém tem algum comentário ou alguma dúvida. Não? Então vamos. Pessoal, já para a reforma do gás de síntese, é considerado, né, um processo de limpeza, né, onde as partículas sólidas presentes no gás de síntese são separadas através de um ciclone, né? Posteriormente, o gás de síntese resfriado até uma temperatura de 50 graus Celsius, né? Passa por um processo de limpeza, né? Também para retirar outras partículas, né? Que não foram retiradas no ciclone. E também um processo de craqueamento para retirar os hidrocarbonetos pesados presentes no TAR, né? No alcatrão. Né? A gente já viu e analisou essas tecnologias de limpeza e de condicionamento do gás de síntese, tá? Uma vez que o gás é limpo, né, ele é condicionado e pressurizado a 1.500 kPa, né, na entrada do reator de reforma de metano, né? Aí é fornecido vapor superaquecido de alta pressão. Tal como se mostra na figura, né? Aqui, tá? Então, vamos no início. A gente tem o gás de síntese, são separadas algumas partículas sólidas aqui, né, do char, aqui no ciclone, tá? É resfriado o gás de síntese de 50 graus Celsius, é limpo, posteriormente o craqueamento aqui, tem uma compressão, né, para entrar no reator de reforma. E, bom, pessoal, aqui ocorre essa reforma de metano, né? Aqui a gente vai fornecer uma quantidade de vapor superaquecido, tá?
Eu já tenho, a gente enviou um paper aqui sobre isso para o INCIT, tá? Isso faz parte da tese de doutorado. Já tem o artigo, já foi aceito no INCIT, tá? Então, aí no INCIT eu vou apresentar esse processo aqui, tá? Já posteriormente, já o gás reformado, resfriado e é enviado para outro reator da reforma, né? Que é o reator de Schiff, né? Para a conversão do monóxido de carbono. Aqui, esse gás é expandido, né? Ocorre a separação do hidrogênio, que vai ser nossa matéria-prima para o segundo bloco, né? E aqui temos um separador flash, né? Aqui vamos separar emissões e efluentes, tá? Pessoal, até agora alguma dúvida? Essa é meio que a introdução. Vamos focar um pouquinho em algum desses processos aqui, alguns dos reatores, né? Realmente são os pontos mais críticos. Mas alguém tem alguma dúvida? Então vamos continuar aqui. Eu já falei. Quando o gás é reformado, ele passa por um resfriamento, né? Pessoal, esse reator de reforma também ocorre a altas temperaturas, né? Então, não é igual aquele resfriamento que a gente viu, né? De 50 graus Celsius no condicionamento na saída, né? A gente já tem vários estágios de resfriamento, né? Então, estamos vendo que aqui temos resfriamento e tal, né? Aqui também. Esse resfriamento a 300 graus Celsius, a 350 graus Celsius corresponde a esse resfriamento aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui favorece, tá? Tipo assim, essa temperatura, porque essa temperatura, pessoal, é a principal questão, né? Porque essa temperatura favorece a conversão do monóxido de carbono, né? Através da reação de Schiff. A reação de Schiff, que já vocês viram também que é reversível, é de natureza exotérmica, né? E, bom, conforme as temperaturas são menores, ele favorece a formação de hidrogênio, né? Então, por isso é necessário também o resfriamento aqui, tá? A simulação das etapas de reforma da gás de síntese e da reação de Schiff foram abordadas por os reatores PFRs, né? Que é a última simulação que a gente está trabalhando nessa semana, né? Que deve ser entregue na quarta, né? Com todas, né? Quem não fez as outras tem que entregar todas até quarta, mas esse aqui foi considerado um reator PFR, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o processo de reforma com vapor, né? Reforma de metano e do Schiff. No reator de reforma de metano, o reator opera isotermicamente a uma temperatura de 600 graus Celsius. Isso foi uma consideração, né? Aí são satisfeitas as necessidades térmicas da reação endotérmica, né? Vocês sabem que uma reação endotérmica de reforma, ela requer energia, né? Com relação ao reator de Schiff, né? Essa aqui é uma reação exotérmica, né? Também, como falei no slide anterior, são mantidas algumas temperaturas, né? Aproximadamente 250 graus Celsius, para garantir a conversão de monóxido de carbono, né? A gente resfria até 350 graus Celsius, pessoal, mas a gente pode ir até 250 graus Celsius, tá? Isso com o objetivo que, de acordo ao princípio de Letelier, seja favorecido a formação de hidrogênio, né? Então, já vamos falar da produção da amônia sintética, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, tá? A gente já analisou esse primeiro bloco, tá? Agora vamos analisar esse segundo bloco aqui, tá? Esse slide aqui. Já para esse processo, né? Para esse bloco já da produção da amônia sintética, foram considerados dois reagentes, duas matérias-primas. O hidrogênio, já vocês viram que provém da reforma do gás de síntese que foi obtido através da gasificação de borra de petróleo, e o nitrogênio obtido a partir da separação do ar atmosférico, né? Então, é oportuno mencionar que a separação, né, ou produção de nitrogênio foi simulada através de um sistema de membranas, né, tipo peneira, sendo o ar comprimido até 10 bar. Pessoal, todas essas condições operacionais que vocês estão vendo
que são pressões, temperaturas. Esses dados estão na literatura, tá? Tem vários artigos interessantes já, bem antigos, inclusive. Vocês viram que esse processo não é novo, né? De condições operacionais. Então, já vocês viram que esses valores correspondem a valores da literatura, né? Realmente isso foi uma simulação mesmo, feita no Aspen HYSYS. Eu sei que nosso foco é conversão termoquímica de biomassa, tá? E também no Aspen Plus, mas é interessante vocês conhecerem outra ferramenta, né? E também como é possível produzir, através da mesma refinaria, um combustível, né? Então, já vamos focar aqui nesse segundo bloco, tá? Já vocês estão vendo, a gente já pega o hidrogênio, já puro, por falar de um jeito, né? Esse que foi reformado através do gás de síntese. Aqui é misturado com o nitrogênio que foi separado do ar atmosférico, né? Ocorre uma compressão, um resfriamento, né? Um reator de síntese de amônio, o resfriamento novamente e a separação flash, tá? Aqui estou vendo uma dúvida do Lamba, antes de eu continuar. Lamba, é uma boa pergunta. Não tem um melhor ou um pior. Tudo depende como você queira trabalhar. É oportuno mencionar que no Aspen HYSYS a gente não tem como fornecer análise elementar imediata, né? A gente, como inseriu a composição da borra? A gente inseriu a composição da borra aqui nessa simulação através de uma análise SARA, de saturados, aromáticos, resinas e alfaltenos. Então, a gente forneceu já compostos oxigenados, né? E outros hidrocarbonetos. Então, vocês sabem essa corrente de entrada, quando a gente criava um não convencional, que a gente já tinha análise elementar imediata? Bom, aqui no HYSYS a gente não tem isso, né? No entanto, no HYSYS tem outras ferramentas, como a JUICE, né? Por exemplo, essas rações aqui são ajustadas através de uma ferramenta, entendeu? Uma ferramenta já específica. A gente pode ajustar também no Aspen Plus isso, mas já através de uma calculadora, né? Então, respondendo a sua pergunta, não tem o melhor ou pior, né, em termos de resultados. Já depende como você quer trabalhar o seu processo. Eu recomendo o Aspen Plus pelo fato que é mais fácil você caracterizar, né, uma análise, tipo, falando de biomassa mesmo, né? Através da análise elementar imediata. Já como é borra de petróleo, pessoal, e aqui o pessoal que talvez não está acostumado na indústria de petróleo, realmente, beleza, eles são classificados também pelo grau AP e tal, pela viscosidade, pelo teor de enxofre, mas realmente a composição do petróleo e dos resíduos de petróleo é quantificado através do SARA, né? Da análise SARA, que é saturados, aromáticos, resinas e alfaltenos, tá? Então, foi isso que a gente forneceu como matéria-prima no processo de gasificação, compostos químicos, e não uma composição elementar. Não convencional igual ao Aspen, tá? O Aspen Plus, beleza? Bom, aí essa dúvida do Lamba foi muito boa, tá? Então, isso é a síntese aqui da amônia, né? Em resumo. Então, vamos também focar em alguns blocos aqui, né? Que são de nosso interesse, tá? E, bom, pessoal, a gente observou, né? Durante a pesquisa, que o consumo atmosférico, né? Para o processo de produção de nitrogênio foi avaliado considerando uma ração estequiométrica de nitrogênio, de acordo com a reação, né, de 3. Já vocês lembram da reação? A gente considerou a reação química mesmo, tá? Então, uma vez já definidos os reagentes, né, da síntese de amônio, né, essa mistura hidrogênio-nitrogênio é pressurizada, tá? Até uma pressão, né, na faixa de 50 a 150 bar, que são pressões bem altas, né, que correspondem a pressões da síntese Haber-Bosch, né? Norris et al. É um trabalho bem interessante, tá? Que mostra como
deve ser, tipo assim, mostra umas condições operacionais para a pressurização da mistura hidrogênio-nitrogênio, tá? Antes dela reagir. Então, já visando fornecer um mecanismo de reação, né, com menor energia de ativação e desse jeito aumentar a eficiência de conversão da reação de síntese de amônia, foi usado um catalisador de ferro, né, com a adição simultânea de um agente promotor baseado em hidróxido de potássio. Esse último aumenta a atividade, seletividade e resistência à desativação do próprio catalisador. Vocês lembram, pessoal, que a gente, quando estava falando do craqueamento, já na aula de gasificação, o craqueamento do alcatrão, a gente já viu que o catalisador também tem vida útil, né? E que ele pode ser desativado por diferentes razões, né? Então, além do catalisador, a gente já tem esse agente promotor, né? Para que esse catalisador mesmo que a gente usou foi óxido de ferro, né? Ele não seja desativado tão facilmente, né? A gente considerou esse agente promotor, tá? Então, já quando a gente tem essa mistura gasosa, né, de hidrogênio e nitrogênio, ela já é alimentada aquele reator de síntese de amônia, que é o coração do processo, né? Junto com o catalisador e o promotor, o agente promotor, né? Então, a gente já, vamos falar assim, a gente já tem 4 correntes, né? Então, na verdade 3, porque já está a mistura hidrogênio e nitrogênio, né? Então, aí nessa etapa também foi novamente considerado um reator PFR, né? Que é o reator dessa semana. Já vocês viram, pessoal, que a gente nesse processo considerou a cinética. Daqui a pouco a gente vai ver a cinética global da reação de síntese da amônia, né? Do processo Haber-Bosch, tá? Pessoal, foi considerado, como eu falei, uma condição adiabática, né? No entanto, na vida real não ocorre assim. Tem perdas por calor, mas são bem baixas, né? E também foi considerado que o aumento da temperatura favorece o incremento da velocidade de reação. E a gente vai ver já na taxa de geração de espécies, né? Naquela taxa de reação, né? Da velocidade de reação, que tem um termo de pressão e de temperatura também, tá? Pessoal, já vamos ver então essa parte aqui, tá? Da produção da amônia sintética, já final, né? Esse foi o que eu falei, né? A taxa de velocidade de reação, a taxa de reação, tá? Mas antes disso, é oportuno mencionar que após aquele reator de síntese, os produtos são resfriados e expandidos numa coluna flash de separação, né? Já vocês viram que novamente a gente está mencionando processos de separação através de colunas, né? Então, essa separação ocorre a temperatura ambiente e pressão de 30 bar, né? Onde são separados tanto os gases residuais, né? Gases de exaustão e a amônia, né? Então, pessoal, já a gente novamente lembrando a reação, é essa aqui, tá? E, bom, aqui a gente já está vendo a cinética, a taxa de reação para produzir amônia, né? Vocês lembram dessa proporção 1:3? Era por isso aqui, né? Pelos coeficientes estequiométricos dos reagentes, tá? Então, vamos analisar um pouco essa reação aqui, essa equação aqui, tá? Pessoal, isso aqui é o fator pré-exponencial, tá? A gente já conhece. Pessoal, esses valores que vocês estão vendo aqui são da literatura, tá? Obtidos experimentalmente, né? Porque essa reação já foi estudada muito a nível industrial, a nível de laboratório, então são já parâmetros estabelecidos, né? Esse é o fator exponencial, tá? Esse aqui é a energia de ativação, né? A qual tem um valor já específico também para essa reação. Lembre-se o que a gente falou, pessoal. Esse fator exponencial e essa energia de ativação varia para todas as reações, tá? Inclusive para os combustíveis, né? Por exemplo, vocês têm biomassa, vamos falar de biomassa. Tem cana aqui do estado de São Paulo e tem cana de outro estado. Já
já quando vocês fazem análise cinética, já a energia da ativação vai ser diferente, inclusive, para o mesmo combustível, né? Porque isso também depende da composição do combustível, né? Então, a temperatura, tá, da reação em escala absoluta deve ser em Kelvin, tá? A constante dos gases ideais, a gente está trabalhando em base molar, então vai manter o valor mais conhecido, né? Aunque também tem outro, né? É aquele de 8,082 atmosfera litro mol Kelvin, né? Esse aqui é a pressão parcial, né, pessoal? Pressão parcial de nitrogênio, pressão parcial de hidrogênio e pressão parcial de amônia. E esse aqui é um coeficiente experimental cinético, tá? De 0,7. Por isso vocês viram aqui, pessoal, essa unidade aqui, né? Que vocês acharam estranha, né? É por esse coeficiente aqui, tá? Aqui são pressões parciais, né? Lembra-se que são gases, então tem aquela lei dos gás total, dos gases parciais, né? A gente já aqui não está trabalhando com concentrações, né? Como a gente já viu em modelos cinéticos de gasificação nas aulas anteriores, senão que está trabalhando com pressões parciais, que é outra opção também, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida do que a gente viu dos dois blocos? De qualquer jeito, já vou apresentar a representação esquemática do Aspenheises, tá? Mas alguém tem alguma dúvida? Beleza. Pessoal, isso foi a simulação, né? Que foi feita, realmente, não fiz eu sozinho, realmente eu trabalhei com o Aldemar. O Aldemar, ele foi doutor, né? Ele se formou como doutor na Unifei, onde o Lamba faz mestrado, o Túlio faz doutorado. Ele trabalhou muito essa parte aqui, ele desenvolveu grande parte desse processo, porque realmente ele trabalha na indústria do petróleo, né? Por isso, quando o Lama perguntou esses detalhes, ele já conhecia essa composição, né, da análise SARA, né? Então, pessoal, eu vou explicar rapidinho aqui, porque vocês podem talvez perguntar. Então, aqui vocês estão vendo esse bloco aqui, né? Eu estava explicando inicialmente que esse é o bloco da refinaria, tá? Só que a gente separou os diferentes produtos, né? Vocês lembram que a gente falou querosene, nafta, diesel, óleo combustível? Pessoal, não lembro a ordem, tá? Mas esses são os produtos aqui. A gente está simulando a refinaria mesmo, tá? Essa aqui é a borra, tá? Aqui, pessoal, esse é o processo de gasificação, né? Esse aqui, olha que a gente tem um reator halotérmico também, né? Tem uma sonooxidação aqui. Esses negócios que vocês estão vendo aqui em verde, essas são ferramentas que tem o Aspenheises, né? Infelizmente, eu não posso mostrar isso aqui, pessoal, porque isso foi feito na versão 11, tá? Só que a gente tem a versão 10. Já vocês sabem essa incompatibilidade, né? Então, por isso estou mostrando só a figura. Então, aqui já é fornecida a borra, né? E, bom, uma parte vai para a sonooxidação e outra parte vai para a sonapirólise, né? Esses cálculos aqui, né, da ração de equivalência e tal, né? Porque realmente aqui é fornecido ar, tá? Aqui é fornecido ar. Então, na verdade, inclusive, esse processo foi feito, pessoal, ar-vapor, tá? Olha que aqui a gente está tendo esse SB, que realmente corresponde a Steam Biomass Ratio, né? Nesse caso é borra, não é SOS, a gente chamava SOS, Steam ou Slush Ratio, né? Então, aqui a gente fornece vapor, né? É só misturas a vapor que a gente trabalha nesse cenário, né? Já vocês viram que é uma representação diferente ao que a gente está acostumado nos papers no Aspen Plus, né? No Aspenheises a gente pode trabalhar desse jeito aqui sem problema nenhum. Aqui a gente tem oxidação, aqui a etapa de pirólise, a zona de redução aqui, o craqueamento char aqui, e a gente já produz o gás de síntese aqui, né, pessoal? Então, a gente tem todas as etapas, à exceção da secagem, que a gente vai falar daqui a pouco do bloco de secagem. Mas aqui, para esses produtos, como eles têm baixa umidade, a gente nunca considerou nem projetou
baixa umidade, tá? Então, pessoal, a gente já tem nosso gás de síntese, passa pelo ciclone, faz o resfriamento, faz a limpeza, aqui a compressão, né? Aqui a reforma de metano com vapor, isso aqui também, um ajuste, tá? Um set, na verdade, são diferentes ferramentas, é o que eu falei. É resfriado, entra no reator de Schiff, aqui tem aquela válvula de expansão que a gente falou, aqui já tem o separador de hidrogênio, tá? Então, já temos finalmente nosso hidrogênio, que é o objetivo de todo esse processo de gasificação, né, para obter o hidrogênio que vai ser misturado com o nitrogênio, tá? Olha que aqui, pessoal, a gente já tem as membranas, a gente mistura aqui o hidrogênio, essa corrente 35 é ar, tá? Aqui é o oxigênio, então a gente mistura hidrogênio e nitrogênio, faz uma compressão, um resfriamento, novamente compressão, um ciclo, né? Já vocês viram, né? Vamos falar assim, é cíclico, né? Uma sequência, na verdade, até obter as condições idôneas, né? Para o reator da amônia, né? Aqui o que a gente falou também ocorre um resfriamento, tá? Aqui a gente, porque vocês sabem que tem diferentes estágios de compressão, né, pessoal? Porque realmente são pressões que são altas, né? Então, por isso a gente precisa fazer essas compressões, né, em diferentes estágios, né? E finalmente a gente tem aqui a amônia, né? E aqui é uns gases de exaustão. Então, pessoal, isso aqui é nosso processo, aquele que eu expliquei ao longo dos outros slides, né? Realmente é um processo muito interessante que vocês podem aproveitar a nível da biomassa e a nível de resíduos de petróleo, resíduos sólido urbano, né? Então, essa é a nossa primeira parte da aula, tá? Da aula de hoje, que era sobre síntese Haber-Bosch. Antes de iniciar com aquela segunda parte, que é a parte do Aspen Plus, alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre o processo todo? Então, pessoal, vamos passar aqui no Aspen Plus, então. Pessoal, vamos lá. Esse bloco aqui, vamos no Simulation, né? Primeiro. Esse aqui é nosso bloco de secagem, né? Eu já falei para muito de vocês, eu mostrei algumas modelagens, como essa que eu mostrei agora há pouco, que a gente não tinha esse bloco de secagem, né? Mas é importante ter esse bloco de secagem, porque a gente, já focando já no nosso curso, né, de conversão termoquímica de biomassa, e casos nossos em PLOS, no entanto, a gente vai ter biomassa, às vezes, até 50% de umidade, e a gente vai reduzir. Mesmo assim, a gente precisa, nessa etapa de secagem, reduzir um pouco essa umidade, né? Para aqueles requerimentos energéticos, tá? Esse bloco aqui, pessoal, foi feito por uns alunos meus, né? A gente se baseou num trabalho. A gente daqui a pouco vai ver a calculadora, que realmente é o fundamental nessa simulação, né? Então, vamos aqui no início, né? Do mesmo jeito que a gente inicia, esses são os compostos que a gente considerou, tá? A gente também tem como não convencional biomassa, cinzas, né? Acho que se eu selecionar o Nets, ele já vai. Ele falou que já tá pronto, né? Então aqui estão os métodos, né? A gente pegou o Penn Robinson, né? Então, já estamos aqui na simulação. Pessoal, esse bloco calculador aqui está aqui em Manipulators, tá? É esse aqui. Esse aqui que vocês estão vendo na minha tela, tá? Então, já o Mourinho, inclusive, ele perguntou se era possível em Excel e tal. É possível, sim, tá? Mas vamos lá. Vamos ver as variáveis, né? Essa é a nossa calculadora. Essa calculadora aqui, pessoal, foi baseada num trabalho que a gente achou na literatura, que é essa aqui, né? Ele mostra, aqui é o que ele está dando meio que uma dica, né?
o Aspen considera todos os não convencionais como todos os compostos não convencionais como se eles estivessem uma massa molar de 1, né? Tipo, uma base de cálculo. Lembra quando a gente estava fazendo aquele cálculo, né, das reações aí de combustão completa? Bom, o Aspen também meio que ele considera uma base de 1, né, de massa molar, né? Então, já a reação indica que uma mol de combustível, né, nesse estudo eles falaram de carvão, reage para formar esse valor aqui. Pessoal, isso aqui é um trabalho de literatura, tá? Inclusive, se eu não me engano, pessoal, isso também está no manual do Aspen. Seria interessante dar uma olhada. Aqui o que a gente vai fazer, né, uma conservação de massa, né, para o processo de secagem, né? Então, vamos passar de base seca, base úmida e tal, né? A gente tem essa equação, essas duas equações, tá? E aqui a gente tem o que corresponde a cada termo, né? Esse primeiro termo aqui é a vazão mássica da biomassa numa corrente de entrada. Realmente aqui a gente mudou os nomes, tá, pessoal? Deixa eu ver. Eu acho que sim, Deixa eu ver. Sim. Inclusive, a gente até precisou de menos variáveis, né? Pela base, né? Porque aqui eu acho que eles trabalham com base úmida, então eles trabalham com outras variáveis. Mas vocês estão vendo, a gente tem essa aqui, né? A gente só precisou da segunda reação, né? Mas quem quiser fazer completo, que fique à vontade, tá? Então, pessoal, olha que a gente tem aqui essa equação aqui, né? Deixa eu ver, estou vendo o chat, estou vendo uma mensagem aqui. Foram aquelas de quando caiu a internet. Então, pessoal, bom, a gente vai, no final das contas, aqui no código de Fortran, a gente vai obter e vai... Qual é o nosso objetivo aqui no código de Fortran? Diminuir a umidade até a porcentagem que a gente quiser. Então, olha que essa variável aqui corresponde ao teor de umidade presente na saída da biomassa, na saída do processo de secagem, né? Então, aqui a gente fixou um 5%, né? Para não ser tão ideal. É impossível também que a biomassa fique completamente seca, né? Então, a gente está considerando aqui, né? A porcentagem de umidade com que entra aquela biomassa, tá? Que é esse termo aqui, né? A gente considera também, como eu falei, a porcentagem na saída e aqui uma fração de conversão, né? Então, pessoal, olhem aqui isso. A gente tem as diferentes variáveis. Então, vamos aqui inicialmente por ao teor de umidade da entrada, né? Então, o que a gente pega? A gente pega esse tipo de variável, né? Pega a corrente biomass, que é nossa corrente de entrada, tá? Por isso eu falei, ao teor de umidade da biomassa na entrada do processo, tá? É um não convencional, né, evidentemente. A gente pode conferir isso aqui agora, né? Olha só. Com a composição. Olha que a gente tem uma umidade de 7,52, tá, pessoal? A gente só está reduzindo até 5%, mas poderia ser uma quantidade menor também, tá? 2, 3%, né? O bloco faz isso, faz essa conta, né? Faz essa conta mesmo. Então, essa é a nossa variável aqui, né? E ele considera, olha aqui, lembra que é um vetor, tá? Então, no Proximate, aqui, o primeiro elemento é a umidade, né? Vamos lá de novo. Biomass. Aqui, ó. Estão vendo? Por isso ele pegou var, como se fosse um vetor, né? Então, aí, o primeiro elemento aí é a umidade, né? Então, aqui na calculadora a gente
tem que esse vai ser já a umidade de entrada da biomassa, né? Vamos analisar a outra, a mesma coisa. Só que aqui, pessoal, a gente tem que pegar aqui o bloco, já o reator, né? O bloco de secagem, tá? Então, pega o bloco, pega aqui essa também compact, né? Olha que aqui tem muitas opções, né, pessoal? Isso é importante aqui. Pegar no convencional de novo, tudo isso aqui é para pegar a corrente mesmo, tá? No convencional, porque a gente está analisando aqui já no bloco, sabe? E como isso vai afetar na saída do bloco, né? E o elemento 1 igual, no Proximate Analysis, tá? Então, essa é a umidade na saída. E o conv a gente fixou como 1, né? Então, é isso aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no reator. Então, a gente tem aqui uma atmosfera, né? A pressão atmosférica, né? E fixou o Duri, né? Olha que aqui a gente tem uma fração. Lembra daquele negócio que a gente viu? A gente já forneceu aqui esse conv. Por isso a gente pegou como conv 1. Olha aqui, tem número 1, tá? Aí vocês já... Vamos editar essa reação para vocês darem uma olhada. Então, basicamente, é a reação que a gente viu aqui, tá? Cadê? Isso aqui, né? Então, por isso já se corresponde a essa conversão, né, pessoal? Isso, como eu falei, esses são dados da literatura, inclusive eu acho que ele está no manual do Aspen também, tá? Essa reação aqui. Só que ele considera carvão, mas vocês sabem que esse software muitas das propriedades foram focadas em carvão como não convencional, né? Só que é uma aproximação válida, né? Então, a gente já está pegando aqui do reator, né? A variável conv, que corresponde a esse, e a gente fixa como 1, né? Então, a gente já viu a conversão aqui, aquela reação no bloco de secagem, né? E, bom, é isso, pessoal. A gente já tem noção variáveis. Não é tão simples assim, realmente requer de estudo, porque olha que tem um monte de opções, né? Mas geralmente, pessoal, as calculadoras aí nos processos de conversão termoquímica, as variáveis são do mesmo jeito, entenderam? Aí, tipo, bloco var, string var, com var, né? Não sei se alguém tem algum comentário antes de continuar aqui com o código de Fortran, né? Que realmente é bem simples, tá? Por isso eu falei, olha como um bloco e duas linhas aí de Fortran podem fazer maravilhas, né? Não sei se alguém tem algum comentário ou alguma dúvida. Não? Então tá, pessoal. Aqui, essa é a nossa equação, né? Que a gente viu aqui nesse anexo aqui, tá? Então, já essa conversão, então, do bloco de secagem, você fala, Lando? Tipo, aqui a calculadora. Tá? Eu sim, posso carregar essa aqui. Sim. Essa do Hora aí, essa aí que você selecionou. Sim, eu mando sim. Pode deixar, Lando. Tá, beleza. Pode deixar. Valeu. Então, nada. Então, aí, pessoal, é isso aqui, né? Então, o que a gente está fazendo nessa equação para a gente entender, né? A gente tem o teor de umidade presente na biomassa da entrada, tirando, ou seja, menos, né? Ao teor de umidade da biomassa seca, né? Dividido 100 menos a biomassa seca, né? Já vocês sabem que é uma conta de base, né? De base seca, de base úmida, base seca, né? Vamos falar assim, a gente está diminuindo, né? Está convertindo essa biomassa, né? Que realmente está base úmida, na verdade. Só que a gente está diminuindo o teor de umidade no combustível, considerando essa equação aqui, tá? E fixando
como saída mesmo, uns 5%, tá? Olhem que aqui esse foi o valor que a gente fixou. A gente poderia ter colocado 2, 3, já isso depende do usuário, né? É preferência do usuário mesmo. Então, bom, pessoal, a gente tem essa linha. É oportuno mencionar que a gente, em Fortran, tem que iniciar na coluna 7, o pessoal que sabe programação. Bom, Fortran é uma linguagem de programação bem antiga, então sempre se inicia aqui com a coluna 7, tá? Senão vai dar erro. Então, sequence é outra parte importante. Pessoal, executar primeiro, tá? Aqui tem diferentes opções. Já quando vocês têm modelagem já com diferentes calculadoras, já depende da preferência do usuário também, tá? Geralmente, às vezes aqui até a gente tem usar as variáveis de importação e de exportação basado na sequência. Muitas vezes, pessoal, eu lembro que quando eu usei o bloco Epirolles, eu acho que eu usei before, né? Mas isso eu acho que está no manual também, né? Então, pessoal, é isso. Esse é um bloco de secagem aí, que eu sei que essa parte não foi muito explorada nos nossos modelos, né, que a gente viu, mas eu achava muito útil aí. Hoje a Ana compartilhou um vídeo interessante, né? O cara tinha, acho que o bloco de secagem também, não sei se ele usou calculadora, mas realmente não assisti o vídeo todo, eram várias partes, mas achei muito legal que a Ana compartilhou esse vídeo com a gente. Então, pessoal, vamos fazer uma corrida aqui, né? O que eu sempre falo, sempre que a gente mexe aqui e tal, é bom fazer um reset, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma corrida aqui, rapidinho. Pronto. Então, vamos no resultado. Bom, essa corrente a gente já analisou. Então, deu certo aqui. Sem erros, nem avisos, nem warnings, né? E, bom, nossa corrente é essa aqui, né? Essa aí. Isso aqui depois é uma separação, né, pessoal? É uma separação do ar, né? Porque a gente, para a secagem, evidentemente, a gente precisa de ar, né? Eu esqueci de falar isso, tá? Mas, evidentemente, tem que, para vocês fazerem essa processo de secagem, a gente meio que tem um ar aqui, né? No entanto, vocês sabem que dentro do gasificador não é assim, né? É só para que a gente possa obter essa conversão, tá? Por quê? Porque lembre-se que as reações de oxidação fornecem o calor necessário para que ocorra essa secagem, né? Só que a gente está fazendo uma sequência no Aspen Plus, né? Iniciando por secagem, depois por pirólise, depois oxidação, depois redução, tá? Então, por isso a gente usou aqui o ar, né? Para aquela secagem e para a gente obter essa conversão aqui. Porque no final das contas, pessoal, olhem que esse é um reator estequiométrico, né? Então, vamos ver os resultados aqui. Tá? O que eu falei, pessoal, a gente vai analisar aqui a corrente stream 1, né? Que é nosso objetivo. Então, frações molares, né? Olha aqui, tem 5%, né? Frações mássicas, essas são molares, as açúcares mássicas eu já passei, né? Então, olha que isso aqui é controlado por esse negócio, né? No entanto, a gente não pode evidenciar isso aqui, né? Porque a gente tem um não convencional. O não convencional está aqui embaixo, né? Inclusive, vocês sabem que a gente não tem da mesma jeito aqui. Mas isso varia já dependendo... Já isso está sendo controlado já, pessoal, já pela calculadora, né? Olhem o teor de umidade. Se vocês quiserem, vamos mudar um pouquinho, vamos deixar em 4, então. Então, aqui a gente tem 0,05, né? Um 5%, né? No teor de... Que, na verdade, inclusive, é menor, né? Aqui, em base mássica, né? 3%, é bem baixo, né? E a gente iniciou com quanto, pessoal? Com 7, né? Então,
aqui, vamos variar com 4, vamos ver o que vai dar. O que a gente, vamos focar aqui na fração máxima, né? Porque a gente tem aquela umidade, né, inicial de 7,52 era em base máxima, né, pessoal? Porque a gente fornece análise elementar e tipo ultimate e approximate analysis em base máxima, né? Então, bom, aqui deu um warning, né? Mas mesmo assim, ele calcula, né? Bom, aí vamos ver o status. Ah, sim, porque então ele já está vendo que não está somando 100 na corrente. Então, estão vendo? Ele já deu um warning aí. Esse aqui, pessoal, foi configurado para 5, né? Vamos ver, com 6. Estão vendo? Que o pessoal, tipo, meus alunos, eles configuraram para eles ter esse limite. Olha que com 6 a gente conseguiu converger, né? A simulação. Então, cadê? Streams, né? Aqui, mais fractions, stream 1, né? Olha que aqui é menor, né? Aqui é 0,01, ou aquele outro era maior, agora eu nem lembro, né? Mas já vocês viram que mudou o valor, né? Vamos para 5. É, 0,022. Então, ele está mudando. Inclusive, pessoal, isso aqui no reset é importante também. Então, 0,022 na fração máxima, né? Então, pessoal, já vocês viram que a gente já quando muda aqui para 6, ele também muda, né? Então, já vocês podem controlar o teor de umidade na saída do reator aqui, já considerando a calculadora, sabe? E já baseado na composição elementar. Vocês não precisam de fazer essas contas manuais, né? Essa conta aqui, já a calculadora facilita muito, né? Acho que, inclusive, aqui o paper, eu lembro quanto tinha aqui o valor que tinha o paper, né? Acho que tinha maior até, né? Então, já vocês viram como a gente pode fazer a secagem da biomassa, né? Através desse bloco calculadora reator, né? Porque aqui a gente pega um reator estequiométrico, tá? Esse aqui é um separador simplesmente, pessoal, que não é o foco da secagem, né? Só que eles estão separando aquele ar úmido, né? Porque como eles forneceram isso, e realmente eles têm que tirar mesmo, né? Porque esse ar não pode continuar no processo, porque depois a gente vai fornecer o verdadeiro ar, né? Era só aqui, como falei, para o processo de secagem, tá? Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário com relação aqui ao bloco calculadora?